E o Senhor disse ainda: assim os filhos de Israel comerão a sua comida impura entre as nações para onde os expulsarei. Então eu disse: ah, Senhor Deus, eis que eu nunca me contaminei, pois desde a minha mocidade até agora nunca comi carne de animal que morreu por si ou que foi dilacerado por feras. Em minha boca jamais entrou qualquer carne abominável. Então ele me disse: pois bem, vou deixar que você use esterco de vaca em lugar de esterco humano. Assa o seu pão em cima dele. Disse mais: filho do homem, eis que eu cortarei o suprimento de pão em Jerusalém. Comerão o pão por peso e com ansiedade. Beberão a água por medida e com espanto, visto que lhes faltará o pão e a água. Ficarão espantados uns com os outros e se consumirão nas suas maldades. Estudo de Ezequiel, capítulo 4. Vem comigo depois da vinheta que você vai entender esse capítulo. Graça e paz, queridos. Pastor Alexandre aqui, de volta hoje com o 5º episódio da série de estudos e confrontos do livro de Ezequiel. Amém, querido? Então, olha só, hoje a gente vai estudar o capítulo 4. Antes de mais nada, se você é novo por aqui, não assistiu nenhum episódio, algum amigo te mandou esse vídeo porque viu que seria legal para você, eu quero te pedir uma coisa. Eu vou colocar aqui em cima um card do YouTube. É uma bolinha branca que deve aparecer nesse canto aqui. Essa bolinha branca ela vai te mandar direto para a série de estudos e confrontos de Ezequiel, tá bom? Se essa bolinha branca não aparecer, se o YouTube não mostrar o card, você vem aqui embaixo no meu nome, ó, Alexandro Santos. Aí você clica e aí você vai chegar no canal da página, né? No Ministério Caminhos. E lá tem playlists. Se você for em playlist, você vai ver todas as séries. Você vai ver que tem a série Gênesis, a série de devocionais do livro de Ruth, a série de estudos e confrontos de Ezequiel, que é essa aqui que a gente está fazendo, a série de devocionais normais e a série de sermões. Você vai poder assistir tudo em séries. Ah, inclusive, eu arrumei o canal, eu configurei o canal. Quando você chega no canal, você já vê que o canal está dividido em séries. Ou seja, você pode escolher qual a série que você vai estudar, qual a série que você vai assistir naquele dia, naquele momento, da melhor forma possível. Amém, querido? Ó, eu quero agradecer aqueles irmãos que estão acompanhando a série de estudos e confrontos do livro de Ezequiel. Muito obrigado por você estar aqui. Eu fico feliz, eu fico alegre, eu fico muito alegre. Pelo seguinte, amado, são poucas as pessoas que hoje em dia querem estudar a palavra, são poucas as pessoas hoje em dia que disponibilizam uma parte do seu tempo para estudar. Se eu fosse depender do público, eu faria vídeos rapidinhos de 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos no máximo, trazendo uma palavra de vitória, né? Arrasta para cima que tem uma palavra de vitória para você. Não, amado, você não vai encontrar isso aqui nesse canal. Aqui é um canal, sim, que tem palavra de vitória, mas uma vitória que jamais acaba. Uma vitória calcada em bases bíblicas, uma vitória verdadeira. E não uma vitória passageira, uma vitória de coach, uma vitória de alegria, né? Momentânea, transitória, nada disso, tá? Aqui a gente tem palavra. Então, assim, eu quero agradecer quem tem acompanhado, quero dizer que não tem sido fácil, denota muito esforço, né, fazer esse estudo. Esse estudo veio ao meu coração por causa de um sonho, e eu vou contar esse sonho aqui, né, e eu quero que você já coloque aqui. Com o que eu sonhei? Escreve aí no comentário o que foi que eu sonhei, gente.
Afinal de contas, o que o pastor Alex sonhou para ter essa ideia de dar um estudo? Era tão mais fácil fazer um estudo do livro de João, né, amado? Do Evangelho de João, fazer um estudo sei lá, do livro de Efésios, né, carta aos Efésios. Seria tão mais fácil, mas por que Ezequiel? Ah, amado, eu vou contar isso. No momento oportuno eu vou contar isso para você. Mas eu quero, comenta aqui, coloca aqui. Você que está acompanhando, você que está junto comigo nessa empreitada, escreve teu comentário, coloca, fala comigo, divide, compartilha comigo o que você está pensando, o que você está achando do estudo. Eu quero ouvir a tua opinião, eu quero ouvir a tua dúvida, eu quero responder a tua dúvida. Amém, querido? E eu quero te agradecer também por você estar aqui. Mesmo que quietinho, eu quero te agradecer. E eu quero te pedir, curte, compartilha, manda isso para alguém. Alguém que gosta de estudar, alguém que queira estudar a Bíblia. Eu vou te explicar o porquê. Hoje na internet a gente tem uma massa de pessoas que curte, compartilha, replica, reposta, tanta coisa desnecessária, fake news, mentiras, violência, apologia a drogas, apologia a sexo, promiscuidade, tanta coisa, racismo, tanta coisa é divulgada na internet. E aí quando chega na hora de nós divulgarmos a palavra de Deus, nós ficamos acanhados. Nós não queremos divulgar a palavra de Deus, temos ressalva, né? Não mandamos para os nossos amigos, não mandamos para as pessoas que amamos, que gostamos, e isso acaba ficando só para nós. Me edificou naquele momento e acabou. Eu não mando para ninguém, eu não falo com ninguém, eu não espalho a palavra de Deus. Mas deixa eu te explicar uma coisa. O que eu estou te pedindo não é para eu ficar famoso, não. Se você olhar o número de inscritos no meu canal, você vai ver que esse não é o objetivo, né? Se você for ver o número de seguidores que eu tenho nas minhas redes sociais, você vai ver que esse não é meu objetivo. Meu objetivo aqui é colocar à disposição de Deus aquilo que Deus me deu como vocação. E eu tento fazer a minha parte, mesmo com todo o barulho da minha vizinhança, mesmo com som alto, mesmo com o cachorro latindo, eu tento fazer a minha parte da melhor forma possível. Eu tento colocar à disposição do Senhor Deus o talento que Ele me deu, que é esse, de ensinar, né? De mostrar as Escrituras de uma forma mais fácil, de uma forma desmistificada, digamos assim. Então faz a tua parte também, me ajuda nisso. Vamos compartilhar, vamos curtir. Um joinha que você deu, o YouTube já entende que esse vídeo é legal. Um comentário que você faz, o YouTube já entende que o vídeo é relevante. E ele vai mandar esse vídeo para pessoas que gostam dessa palavra, que gostam desse tipo de vídeo. Amém, querido? Eu conto com a tua colaboração e vamos para Ezequiel capítulo 4. Amém, querido? Eu li a parte final desse capítulo e eu quero te explicar isso, que toda vez que eu abro a série de estudos e confrontos, eu sempre leio um pedaço do capítulo. Eu li a partir do versículo 13 do capítulo 4. Mas o que eu espero de você? Eu espero de você que você pause esse vídeo e que leia o capítulo 4 todo antes do estudo. Porque aí eu vou falando e você leu e você já entendeu do que é que eu estou falando. Então, se você puder pausar agora, ler o capítulo 4 todo, você vai entender exatamente o que eu estou falando e eu te aguardo logo depois do pause. Amém, querido? Bom, vamos lá. O capítulo 4, na Bíblia NAA, ele tem como título, né, essa seção tem como título, o cerco simbólico de Jerusalém. Então, vamos entender. No episódio passado, Ezequiel ficou 7 dias sentado, pasmado, né? Lá no capítulo 3, né? Ele ficou 7 dias sentado, pasmado, né? Ele ficou sem palavras, ele ficou completamente impactado, não só com a glória de Deus, mas indignado com o pecado a que ponto havia chegado. Sabe, amado, às vezes nós temos uma leve, breve noção daquilo que não está agradando a Deus, mas quando Deus chega e fala conosco e nos chama, porque nós estamos inclusos nessa caminhada equivocada, tá? Eu e você não somos melhores que ninguém. Nós estamos fazendo as mesmas profanações que o povo está. De repente você vai pular e vai falar, que é isso, pastor, eu não estou profanando nada. Amado, todos nós somos indesculpáveis. Está lá na carta de Romanos. Se você pegar a Bíblia,
porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A gente conseguiu encontrar misericórdia em Cristo Jesus mediante a fé. Não há nada que eu e você possamos fazer para sermos bonzinhos. É a fé em Cristo Jesus que nos habilita a receber a graça, o evangelho que muda a nossa vida. A partir daí, Deus ele vai procurar corações propícios e vai chamar, e vai falar, sai daí desse caminho, porque eu conheço a indignação que está no teu coração e bate com a minha indignação, e eu quero te explicar o que está acontecendo. E aí Deus abre os nossos olhos, tira o tampão dos nossos ouvidos, para que a gente possa entender o que de fato está acontecendo, o que o pecado está fazendo, de que forma o pecado está destruindo as pessoas. E a partir daí, eu e você, que escutamos esse chamado, temos a obrigação de levar a palavra, a boa nova, a palavra de transformação, vida e vida com abundância a todas essas pessoas. Isso é chamado. Como eu falei nos episódios anteriores, não existe chamado para o meu próprio umbigo, para o meu próprio nariz, para a minha própria visão. Todo chamado, ele tem que trazer benefício para a coletividade, para aqueles que estão próximos a mim, para aqueles que estão ao meu redor. Isso é chamado. Chamado aonde o líder coloca os seus próprios interesses, aonde o líder coloca o seu interesse no lugar do interesse de Jesus, não é chamado. É uma organização, é um CNPJ, é algo que você está fazendo para você, para agradar a sua vaidade, né? O seu templo, o seu paláciozinho que você está construindo para mostrar para os outros que você tem uma aprovação. Só que templo não é aprovação para ninguém. Templo é só um lugar de reunião dos santos regenerados. A igreja é o que vai subir e não o templo. E preparar a igreja é trazer palavra, palavra de verdade, palavra que confronte, palavra que vai dizer exatamente aonde nós estamos errando. É isso que faz a diferença na vida ministerial de líderes. Amém, querido? Então, desculpa colocar, mas é um estudo de estudos e confrontos. E o capítulo 4 só está acontecendo por causa da negligência de Judá. A negligência do Reino do Sul. Ezequiel é um profeta para o Reino do Sul. Como eu disse, ele fica indignado, porque ele entende o que Deus quer falar com a nação, e ele fica 7 dias calado. Aí Deus leva ele para o vale, explica para ele a questão do trabalho do atalaia, que é um trabalho de longanimidade, porque ele vai sofrer com grande paciência aflições por causa dos outros. É isso que é longanimidade. E é esse o papel do atalaia. Ele vai avisar antes o que vai acontecer de errado na vida da pessoa. Amém, querido? E aí a gente coloca isso tudo e Deus avisa para ele, no 3:25, que ele vai ser amarrado e que ele vai ficar mudo. E por que eu estou voltando nesse assunto? Porque tudo que você vai ver agora eu explicar do capítulo 4 é uma representação, é um teatro de rua. Quando a gente vê Ezequiel falando assim, veio a minha palavra do Senhor, e disse o Senhor, filho do homem, a gente pensa que ele está profetizando para todo mundo. Não, amado, Ezequiel está mudo. Desde o capítulo 3, verso 26, Ezequiel está mudo. Deus vai deixar ele mudo durante 7 anos. Poucas vezes Ezequiel vai falar. Só que ele fala muito consigo mesmo e vezes isoladas, as quais os teólogos não têm certeza se ele verdadeiramente falou. Amém, querido? Então, capítulo 4 é todo um teatro de rua, tá certo? Bom, Deus chega para ele e manda ele desenhar Jerusalém em cima de um tijolo. Gente, esse tijolo aí não é o tijolo que a gente está acostumado, esse tijolo de barro quadradinho cheio de furo. Não. Esse tijolo que Deus está falando aqui é uma placa de argila. Esses tijolos, eles eram usados como placas. Eles eram colocados, encaixados como placas um do lado do outro, e ali se fazia paredes e pisos. E aí Deus manda ele desenhar Jerusalém sobre esse tijolo. Logo depois, Deus manda ele desenhar ao redor de Jerusalém rampas para cima dos muros, acampamento logístico, ou seja, acampamento de guerra, arraiais, né, como a Bíblia vai falar, arraial, são acampamentos, né, barraquinhas de guerra cercando Jerusalém, e
é uma expressão estranha. Arietes, ou seja, o que é arietes? Arietes é uma máquina, é como se fosse assim, imagina um canhão, só que não tem um canhão, tá? É um eixo de madeira muito rígido ou de ferro, comumente de ferro, e lá na ponta tem uma cabeça de cabrito. E eles empurravam aquela máquina com rodas para que ela batesse nos muros ou nos portões, para que caísse os muros e portões. Então, quando você lê agora na sua Bíblia, arietes, você já sabe que esses arietes são, ou arietes, né? São máquinas de derrubar obstáculos, tá? Lá na frente tem uma cabeça, você já deve ter visto isso em filmes medievais. Tá? Então Deus manda ele desenhar isso tudo. Deus manda ele pegar uma assadeira de ferro. Por que essa assadeira de ferro? Porque, na verdade, são dois aspectos aqui. A assadeira de ferro era algo que era comum aos sacerdotes. Os sacerdotes tinham esse tipo de utensílio. Então era comum que isso tivesse na casa de Ezequiel. E o ferro aí vai simbolizar um cerco de ferro. Um cerco de ferro. Deus está falando para a nação, olha, não adianta vocês correrem não, porque a casa caiu. Eu estou usando essa expressão para que você entenda melhor. Deus está Deus manda ele botar o tijolo, a placa de argila, a assadeira de ferro e o próprio Ezequiel vai ficar. A assadeira entre ele e o tijolo, entre Jerusalém. O tijolo simboliza Jerusalém, a assadeira, o cerco de ferro. Porque eu não sei se você vai reparar que tudo que Deus vai falar em relação aos babilônicos, ele sempre vai colocar essa expressão de ferro, mão de ferro, cerco de ferro, porque é forte. Ferro era um metal forte da época. E Ezequiel fica aqui. Ezequiel está simbolizando o próprio Deus. O que isso significa? Que esse cerco de ferro sobre Jerusalém não era uma passividade permissiva de Deus. Não. Era um juízo voluntário, deliberado da parte de Deus, a soberania de Deus comandando o castigo sobre Jerusalém por tudo que ela fez. Eu não vou entrar nesse mérito, porque no próximo episódio a gente vai entender o que Jerusalém, o que Judá fez. Amém, querido? Bom, e aí, depois que ele faz esse desenho, e, amado, volta a repetir, isso tudo ele faz na frente de todo mundo. Ele pega o tijolo, desenha, ele não dá uma palavra. Não sei se você notou quando você leu o capítulo 4, que ele não dá uma palavra, ele está desenhando no tijolo. Ou seja, ele não fala nada. Ele vai fazendo esse teatro todo que eu estou te explicando na frente de todo mundo. Ele está mudo, ele vai ficar 7 anos mudo. 7 anos mudo. E aqui eu quero salientar a você tudo que o profeta vai passar no capítulo 4, porque tá assim de profeta de vida boa, vida mansa, não passa por nada, não tem que representar nada, ele não tem que demonstrar de forma prática para ninguém as aflições de Cristo Jesus na sua própria carne. E isso para mim é estranho, porque todo aquele que almeja o episcopado de alguma forma vai passar aflições e isso vai servir de exemplo ao povo. Mas tem profeta aí, amado, que não sabe o que é aflição, não conhece o que é aflição. E isso é, no mínimo, estranho. Mas vamos continuar. Bom, Deus orienta ele que ele vai se deitar. Ele vai se deitar de lado, no chão ali, próximo ao tijolo. E Deus vai dizer a ele que ele vai se deitar. E sobre ele vai cair a iniquidade. A dúvida nessa tradução se vai cair sobre ele a iniquidade ou o castigo. O verbo usado no hebraico ele é duvidoso. Não se sabe se é mais voltado para o lado da iniquidade, o pecado, ou se é do castigo, punição. Amado, seja qualquer um dos dois, a gente vai encontrar bases bíblicas. O profeta aqui está representando o Deus quando fala do cerco de ferro. E agora o profeta se deita. Ou seja, esse se deitar é como se ele estivesse baixando a altura da cidade, do tijolo, da placa de argila. E virá sobre ele o castigo, a iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas
fomos sarados. Deus sempre vai escolher alguém para receber, Deus sempre vai escolher alguém que vai representar isso de forma muito prática, para servir de exemplo. Deus faz isso de forma muito clara através do seu Filho, Jesus. O texto que eu usei aqui é um texto de Isaías. Você procura depois onde é que está esse texto, porque nós devemos saber onde é que está esse texto. Deus coloca o seu Filho, amado Jesus, para levar sobre si as nossas dores, as nossas transgressões, as nossas enfermidades. E agora Deus estava pedindo ao profeta que se deitasse. O número de dias que ele iria falar para ele se deitar, que ele receberia essa iniquidade ou essa punição sobre ele. Deus fala com ele que ele vai ficar deitado do lado esquerdo durante 390 dias. Isso indica 390 anos, que vem desde a contagem da monarquia de Salomão até os dias atuais, do profeta, 597 aproximadamente. Não se tem certeza se aqui ainda está em 597. Pode ter passado um pouco de tempo, ele pode estar em 596, 595, 593, pode ter passado um pouco de tempo, desde quando Deus chama ele para ser atalaia até esse teatro de rua. Pode ter passado um pouco de tempo. A maioria dos profetas acha que foi logo depois, foi logo imediato, isso. Amém, querido? Então, assim, 390 anos desde a queda da monarquia de Salomão até o dia do profeta, até o tempo ali do profeta. Depois ele iria virar para o lado direito, ia se deitar para o lado direito e ficaria 40 dias, que equivalem a 40 anos. Aí tem dúvida, aí tem briga teológica. Uma boa parte acha que esses 40 anos representam o reinado de Manassés, filho de Ezequias, que foi um dos piores reis que Judá teve e foi o maior patrocinador da idolatria de Judá. Toda a idolatria que vai ser punida no capítulo 5, 6 e 7, que vai ser tratada no capítulo 5, 6 e 7 de Ezequiel, teve como patrocínio o reinado de Manassés. O reinado de Manassés foi um portal aberto para a entrada de todo o paganismo, de toda a idolatria. Mas tem gente que acha que esses 40 anos aí representados têm a ver com algum tempo desde o cerco ao exílio, né? Então tem gente aí que acha que esses 40 anos são os 40 anos finais do exílio, aquela coisa que vai ser a mais sofrida, que aparentemente começa a contar aí desde do cerco de Jerusalém, que Ezequiel está representando. Então há quem pense isso. Seja lá o que for, são 40 anos voltados para o reino do sul e esses 390 anos está voltado mais para o reino do norte. Amém, querido? E aí, Deus pede para que ele fique ali, né, representando isso. Depois Deus fala para ele se levantar e estender o braço, ou seja, nu, o braço nu, ou seja, sem roupa, estender o braço e profetizar contra Jerusalém. E aí você vai falar assim, mas por quê? Bom, ele está de braço estendido, profetizando contra Jerusalém. E aí eu quero te dar algumas referências para você entender esse braço estendido. Êxodo 6:6. Você vai ver Deus estendendo o braço contra o Egito. Deuteronômio 4:34. Você vai ver uma reprise de Deus falando relembrando como ele tirou o povo dele do Egito. Você vai ver Isaías 52:10, Deus falando contra as nações com o braço estendido, né? E você vai ver em Ezequiel 20:33, Deus com seu braço estendido fazendo o seu juízo. Então, amado, assim, a gente tem que entender que quando ele manda profetizar com o braço estendido, é a mão dele. Como eu já falei, Ezequiel está representando Deus. Então cuidado, tá, querido? Porque tem profeta que não entende que é um representante de Deus na terra. O nosso chamado é para representar, para ser uma referência de Deus na terra. E tem gente que acaba fugindo disso. Bom, e aí Deus avisa ele que ele vai ser amarrado. Ele vai ser amarrado. Então ele está fazendo todo esse teatro, tá? Amado, ele não fica deitado o tempo todo não, tá? Esses 390 dias, esses 40 dias, né, esses 14 meses aí que ele fica nessa encenação, ele não fica o tempo inteiro deitado não, tá, querido? Ele levanta, ele vai fazer outras coisas. Por exemplo, profetizar contra Jerusalém, né?
Quando ele estende o braço, ele está falando ali, profetizando contra Jerusalém. Há teólogos que pensam que ele fez isso em pensamento, há teólogos que pensam que ele falou com o tijolo, né? Seja lá o que for, amado, vale lembrar que Deus emudeceu ele para que ele não viesse a admoestar, viesse falar com o povo, tá? Ele está mudo, a priori ele está mudo, tá bom? Mas o que está acontecendo aqui, ele não está falando com ninguém, ele está falando com o tijolo. Se ele falar, ele está falando com o tijolo. Amém, querido? E aí, Deus fala com ele sobre a comida dele. A partir do verso 9, 10 e 11, você vai ler, e Deus manda ele pegar grãos básicos de trigo, cevada, né? E manda ele fazer um pão, amassar aquilo e fazer um pão. Deixa eu te explicar. A comida do profeta vai ficar reduzida a 240 gramas. Amado, um ser humano normal, ele come em média de 300 a 600 gramas. Aquele que come menos, 300 gramas. Não estou falando de crianças, tá? Aqueles que comem um pouco mais chegam a 600 gramas. Claro que tem gente que vai além das 600, né, amado? E tem gente que come menos das 300, mas assim, é a média. Amados, a comida dele vai ficar reduzida a 240 gramas. Tem versões que colocam 235 gramas. É pouco, amado. É pouco. E ele também vai reduzir a água do profeta a meio litro por dia. Meio litro por dia. Alguns poucos goles, você leu o capítulo 4. Deus está dizendo que nesse cerco, a comida e a bebida em Jerusalém vai ser reduzida. Até que eles entendam que verdadeiramente Deus está irado com eles e que o cerco não é um acaso e que eles não vão conseguir lutar contra Nabucodonosor. Eles vão ter que se render, eles vão ser destruídos, amado. Então assim, logo em seguida, Deus dá uma orientação ao profeta. Eu estou aqui agora no versículo 12, 13, 14 e 15. E agora, amado, segura aí o teu estômago, porque não vai ser fácil. Deus diz que ele tem que fazer o bolo com esses cereais, com trigo, e ele vai ter que assar com cocô de ser humano. Porque o esterco naquela época era uma forma de combustível. Eles pegavam o esterco de vaca, eles esperavam, tinha um processo de aguardo, de tratamento daquele esterco, e aquele esterco virava combustível. Eles conseguiam atear fogo naquele esterco, e aquele esterco servia de combustível para manter o fogo aceso, para esquentar a comida, assar os pães. Só que agora, amado, presta atenção. Deus está ordenando ao profeta que ele faça os pães assados dele com cocô de gente, cocô de ser humano. Isso é sujo, isso é imundo. Isso é sujo, isso é imundo. Isso tem muito a ver com aquilo que Jesus fala, que o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai dele mesmo. Bom, não há um texto claro dizendo que o cocô do ser humano era impuro, que não poderia ser usado. Mas Ezequiel apela, porque aquilo ali trata-se de uma prática imunda. Você pegar as próprias fezes, porque ele teria que manipular as fezes, e aí ele teria que usar as duas mãos. Só por esse ato já era impuro, porque só a mão esquerda era habilitada a fazer a limpeza, né? Lá, a limpeza. A mão direita não. Para usar aquilo como esterco, ele teria que usar as duas mãos. Só nisso aí já era impuro. Como que ele ia comer? Porque eles não comiam com a mão esquerda. Como queria comer o bolo assado feito com esterco? O combustível era esterco de cocô humano. E aí Ezequiel apela e fala, Deus, desculpa, mas eu nunca trouxe nada impuro para minha boca, eu nunca fiz essas abominações. E aí Deus libera ele, Deus fala para ele, olha, tudo bem, faça o bolo, asse o bolo com esterco de vaca. E aí há uma concessão. Deus ele sempre vai fazer concessões quando bater nas nossas limitações, desde que você fale com Deus sobre essa limitação. Quando você coloca para Deus essa sua limitação de forma séria, verdadeira, Deus vai lá e Deus ele cria situações para aliviar para você a respeito disso.
O que eu quero deixar claro aqui é que o profeta, ele está nesses 14 meses fazendo esse teatro de rua, passando todas as privações que o povo passaria. Claro, num espectro muito menor, numa dimensão muito menor, porque era só um teatro de rua, uma representação pública que ele estava fazendo perto da casa dele, para que os exilados que estavam ali com ele junto ao rio Quebar assistissem. Mas o profeta iria passar essas privações ali às vistas de todos. Profeta que não passa o demonstrativo de Deus na terra para mostrar ao povo aquilo que está acontecendo de errado, tem alguma coisa errada com isso. E aí, amado, Deus fala no versículo 16 e 17 que haveria um racionamento, né, de comida e de água. E aí, o que acontece? Né? Eu vou invadir o capítulo 5. Deus, ele manda o profeta pegar uma espada afiada no lugar de uma navalha e raspar os cabelos da cabeça e da barba. Manda pegar uma balança e pesar. E dividir em 3 partes exatas os cabelos que ele raspou. A espada significa o seguinte: não vai usar navalha, vai usar espada. Porque tudo que aconteceria com Judá, tudo que aconteceria com Jerusalém, né, por parte dos caldeus, de Nabucodonosor, dos babilônicos, toda a opressão seria ao fio da espada. Então por isso que ele manda tirar a navalha e usar a espada. Segundo, quando Deus manda repartir, significa o controle e a soberania dele. Significa que Deus quer dar ênfase a 3 partes. Ele manda pegar a primeira parte do terço dos cabelos, a terça parte dos cabelos, e queimar sobre esse tijolo, queimar ali na Jerusalém desenhada no tijolo. Ou seja, esses seriam aqueles que morreriam ali. Depois ele manda pegar uma outra parte, a segunda terça parte, e espalhar o vento ao redor ali daquela representação do tijolo, e Ezequiel iria correr atrás dos cabelos ao vento, passando a espada. Esses seriam os que iriam fugir. Depois Deus manda pegar a terça parte, ou seja, a terceira terça parte, e queimar ao redor daquele tijolo, que seriam aqueles que fugiram e que estão em outras nações, também seriam queimados. Mas Deus fala para Ezequiel pegar alguns cabelos e prender na sua roupa. Esses seriam os remanescentes preservados. Mas alguns desses poucos que ele queimasse no fogo. Ou seja, a destruição seria severa e total. Não sobraria ninguém. Peste, fome e espada. Expressão usada diversas vezes no Velho Testamento, principalmente no livro de Jeremias. Talvez Ezequiel tenha visto ou lido isso nos escritos de Jeremias. Mas a gente vai ver isso no próximo episódio. Raspar o cabelo e a barba de um profeta, de um sacerdote, já não era aconselhável. Se você for em Levítico capítulo 21, verso 5, você vai ver que Deus não permitia que ele fizesse isso. Se você for em Isaías, capítulo 7, verso 20, você vai ver que Deus, ele fala sobre isso. Era uma vergonha para o profeta, para o sacerdote raspar os cabelos e a barba, porque eles não poderiam servir a Deus no templo. Eles não poderiam servir a Deus na mesa do pão. Amado, eu quero dizer para você, com o resumo do capítulo 4 desse estudo, que nós, como chamados de Deus, pastores, profetas de Deus para a nação, nós vamos sofrer algumas aflições em nome do nosso chamado. Sofrer algumas aflições por causa do nosso chamado. É a forma que Deus tem de representar de forma muito prática para aqueles que precisam receber a mensagem, que Ele não está satisfeito com a nossa conduta, com a nossa vida, com a nossa rebelião. Nós fomos chamados para um povo rebelde. E muita gente ainda não entendeu isso. E eu quero falar isso para vocês. Que esse seja o resumo do capítulo 4. Não há como eu ser chamado por Deus e não querer ser, de alguma forma, molestado, de alguma forma ter algum tipo de prejuízo, de alguma forma ter algum tipo de sofrimento.
Isso vem para provar primeiro a fé do profeta, do pastor, do sacerdote. Isso vem para provar a nossa fé. Vem para saber em quem nós verdadeiramente acreditamos, em quem nós verdadeiramente estamos firmados. Estamos firmados em Deus ou estamos firmados nas possibilidades ministeriais, nos status ministeriais que isso traz para nós? E isso vem também para demonstrar de forma prática para o povo que Deus não está se agradando das nossas práticas. Amém, querido? Manda esse estudo para alguém. Eu te aguardo aqui no próximo episódio. Amém, amado? Fica com Jesus, querido.